down a dirt road. Olá, meus queridos e nobres inscritos do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente, eu e a minha cadeira barulhenta, para mais um Respondendo aos inscritos do canal. Eu e o meu queridíssimo troféu Spooky da semana. Será que alguém ganha? Será que alguém ganha? Será que alguém mandou a pérola para o tio Spooky? Tá todo mundo com medo, dizendo, cara, eu vou estudar primeiro. Senão o tio Spooky vai, ó, e arregaça nós, não é mesmo? Bom, meus amigos, é um enorme prazer estar aqui para mais um Respondendo aos Inscritos. Mais dúvidas, mais questionamentos, mais perguntas. Meu Deus do céu, hoje tem coisa pra caramba. Vamos ver se a gente consegue atender todos ao seu devido tempo, não é mesmo? Mas, sempre aquele recadinho de praxe. Por favor, gente, esta semana eu recebi muita demanda, muita solicitação no Casas Assombradas de ajuda. Socorro, me ajuda, pelo amor de Deus! Toda solicitação de ajuda, atendimento, por favor, encaminhe para limpeza-de-casas@gmail.com, não é no Casas Assombradas, tá bom? Outra, teve muita gente que ficou perguntando, tio Spooky, tô vendo coisa, tem alguma coisa na minha casa? Dá uma olhada na minha casa, vê alguma coisa na minha casa? Eu não sou vidente para ficar adivinhando o que vocês têm na sua casa, ok? Eu, nos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida, nem eu, hoje, verifico o que aconteceu na minha história naquela casa, quando eu morava naquela casa com os meus pais. Tem muita gente que me pergunta, tio, o que era aquilo? Eu não tenho a menor ideia, ok? Eu não exercito vidência, então não adianta ficarem me questionando, dizendo, tio Spooky, quando eu tinha 3 anos de idade, eu vi um unicórnio no meu quarto. O que era aquilo? É sério, teve gente que me mandou uma dessa, então vamos tomar cuidado, tá? Porque eu não faço esse tipo de coisa, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Então, se vocês estão acostumados com vidente, essas videntes de poste ou as videntes da internet, que tem muitas, aí é problema de vocês com essas videntes. Eu já dei minha opinião sobre vidência na playlist Mediunidade, que eu recomendo que vocês assistam, ok? E por último, a nossa lojinha do casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Deem uma olhada lá que tem Los Universitários, tá? Olha que legal isso aqui de ametista, é meu, isso aqui é meu, tá? E a minha canequinha do Spooky Houses que está atrás do troféu, não é mesmo? Bom, vamos lá às perguntas. Essas perguntas foram meio casca, assim. Mas vamos lá, eu acho que eu vou acabar destruindo alguns egos e orgulhos por aí, mas vamos embora, tá? Igor Fernandes, Igor, é você, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo, Dani e os universitários. Meu nome é Igor, sou paciente seu, estou na fila de espera. Pois é, a gente está correndo com muita coisa, atendendo muita gente, conseguimos pichar um pouquinho mais os atendimentos, estamos tratando aí 15 pessoas por dia e olha, é difícil, tá? É difícil, mas os resultados são incríveis. E também cliente da loja, eu comprei 3 universitários, olha, 3 universitários, esse sabe tem bom gosto. E no momento, graças ao seu canal, estou buscando conhecimento sobre o mundo espiritual. No momento estou lendo um livro chamado O Desenvolvimento Espiritual. Ele foi escrito por uma médium chamada Grace Cook. No caso, ela era receptora de um mestre espiritual chamado White Eagle. Gostaria de saber se você já ouviu falar, se sabe sobre esse mestre, se tem algum livro dele, ou alguns, mas que possa me recomendar para ler. Igor, é o seguinte, eu nunca ouvi falar dessa médium. Precisa tomar muito cuidado com médiums americanos, tá? Porque a doutrina americana de processos mediúnicos é diferente do que a gente vê a evolução no Brasil, que é bem diferente também da Europa. São princípios completamente diferentes de escolas mediúnicas ou de galgar degraus dentro do critério de mediunidade. Primeiro, o termo médium ele é muito mal aplicado nos Estados Unidos, porque para se transformar em um médium, você precisa fazer uma escola espírita, ok? Por quê? Porque ele é um termo relacionado a uma doutrina, seja a doutrina espírita do Kardec ou utilizada na Umbanda. Nos Estados Unidos, eles tratam como psychics, ou aqueles psíquicos ou sensitivos a energias, tá? Então não necessariamente são médiums. O médium é uma tradução, eles são psychics, tá? São pessoas que têm dons psíquicos,
seja uma telepatia ou, sei lá, qualquer tipo desses dons que eles colocam nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ele é repleto por médiums que são bem charlatões. A gente já viu isso. A gente já fez a análise da Teresa Caputo, a análise do nosso queridíssimo Batatinha, não é mesmo? Quem não sabe o que é Batatinha, veja lá a playlist do Paranormal State, né? Os vídeos da Paranormal State que vocês vão chorar de dar risada. Então precisa tomar muito cuidado com essas escolas. Muitos médiums, eles, né, considerados médiums, mas esses psíquicos ou pessoas que são mais sensitivas, eles, na história é comum ver isso. Madame Blavatsky, por exemplo, diziam que ela realmente psicografava muitos dos seus textos. Alice Bailey Alice Bailey acho que tinha um tibetano que ela escutava esse mestre tibetano para poder completar suas obras. Isso é comum acontecer. A questão é, eu nunca ouvi falar dessa médium, tá? Então toma muito cuidado com as escolas que você segue ou com os livros que você começa a ler. Eu gosto muito de escritores clássicos antigos. Então qualquer escola esotérica, ela é muito fundamentada em doutrinas antigas, exatamente da Madame Blavatsky, que são os 5 livros de sua doutrina, mais Isis Unveiled, mais outros livros dela, que são mais tensos. Ele é uma literatura bem mais confusa e complicada. Mas você tem Alice Bailey, que são interessantes os livros, ainda também um pouquinho complicado, Eliphas Levi, Papus, Geraldo Incaus, né? Seja Cornelius Agrippa, Paracelso, Arthur Powell, Thorcon, escritores bem mais tradicionais. O Jacob Boehme, que eu gosto pra caramba. Jacob Boehme é uma literatura muito legal, eu gosto muito dos livros dele, mas são livros complexos, não são livros muito simples. Você precisa ter um fundamento. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que é interessante você entrar numa escola esotérica, porque os passos mais simples encontram-se lá e depois você pode se aventurar em livros. As escolas esotéricas, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, o Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas, as demais são um pouco complicadas, tá? A própria maçonaria tem ensinamentos interessantes, mas eles fazem muito mais lobby. Então, a maçonaria tem, seja a grande loja brasileira, que é a Globe, a grande loja do Oriente, você tem o rito escocês, rito de Coin, o rito de Mishmirain, que são interessantes para você aprender. Tem um universo maravilhoso, tá? Mas tome cuidado, não utilize esse livro como um fundamento. Leia e parta para outro, tá? Eu lembro que eu li muita coisa de Edgar Cayce, mas Edgar Cayce era um cara que tinha uns dons meio bizarros, assim. Eu não achava um cara muito interessante, mas era legal entender quem era o Edgar Cayce, tá? Mas é por aí. Androsec Tech. Olá, tio Spook, eu queria saber se o senhor, não sei se pode falar assim, se não me desculpe, eu queria pedir se pudesse fazer uma análise espiritual da Freira Valak, de Invocação do Mal 2. É que eu tinha muita dúvida sobre se isso existe ou não. Se ver esse assunto, por favor, me responda e faça um vídeo, por favor. Tá bom, tá bom. Assim, ela não existe, tá? Não existe a Freira Valak, né? Eu queria mandar muita Valaquia, né? Mas deixa quieto. Não existe essas coisas, cara. Vocês precisam tomar muito cuidado com Hollywood, com os vídeos que vocês assistem, com os filmes que vocês assistem. Por quê? Porque a ideia deles é criar medo, criar personagens. Daqui a pouco vocês vão achar que Chuck existe, do Brinquedo Assassino, que Jason existe, que Freddy Krueger existe, que o tubarão lá de 10 metros de comprimento que fica atacando todo mundo, né? O Jaws, né? Que realmente ele existe, toda aquela coisa, né? Você tem os tubarões brancos, mas, pô, que nem o filme do Spielberg, pelo amor de Deus, não é mesmo? Aquele bicho lá, ele é um demente, ele não é um predador, ele é um demente, né? Tem gente que nunca mais entrou no mar depois dessa, mas daqui a pouco vocês vão achar que realmente Indiana Jones existe. Precisa tomar muito cuidado com essa linha tênue do terror, tá? Desses filmes de ação, de ficção. Eles são muito tendenciosos. Então a Freira Valak, ela não existe. Não existe isso daí.
Os diretores, eles criam personagens, eles criam a Samara, eles criam a Mulher do Chamado, tá? Existe a lenda do Chamado, por exemplo, né? Do Grito, por exemplo. Existe a lenda do Grito, mas que é baseada numa história no Japão, não da mulher, mas no princípio, né? Que diz que se uma pessoa morre em um estado de raiva, ela permanece em raiva e pode, né, fazer o mal aos outros. Ok, isso eu também acredito, mas como filme em si, não. Então tome muito cuidado, crianças de 12, 13, 15, sei lá, até no máximo 16 anos, porque depois do 17 eu espero que tenham discernimento, mas né, crianças desse tipo que tornam isso daí como uma veracidade, não é uma veracidade, é uma história de Hollywood, tá bom? Isadora Rauschenbach. Olá, tio Spook, como vai? Espero que esteja bem e saudável. Vai se alimentando bem? Bom, eu venho aqui novamente com duas perguntinhas que vieram à minha mente esses dias. Primeiro, esses dias minha mãe quis me levar para um centro espírita kardecista. Então eu aceitei, mesmo não seguindo esta religião. Apenas estudei sobre. O espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina, tá? É uma doutrina espírita. E em uma consulta com um dos homens de lá, ele começou a me falar sobre crianças cristais e índigo. Eu já tinha ouvido sobre isso, mas não queria saber. Isso tem alguma veracidade? A segunda pergunta é, eu gostaria de saber se o filme Nosso Lar tem alguma coerência com a realidade. É claro que é um filme, eles tentaram adaptar as coisas, mas gostaria de saber sua opinião a respeito. Bom, é isso, muito obrigado por tudo. Ok, crianças índigo e crianças cristal. Sabe o que é isso? De novo, eu já comentei sobre esse tipo de coisa e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o que é verdade e o que é devaneio. O que são devaneios? A gente tem um grupo de... como é que eu posso colocar para vocês sem que essas pessoas se ofendam? Mas dane-se, tá? Tem um grupo de pessoas que são delirantes do mundo espiritual e que vivem nesses canais da internet, que a maioria aí se consulta, né? Que tem tarô online, astrologia online, cursos de milhões de coisas online. Cara, sabe essas plataformas do IG, do Terra, que sempre tem esses canais delirantes? Esses canais adoram trazer assuntos, e tem que trazer assuntos que sejam impressionantes às pessoas ou chamam a atenção das pessoas. Criança índigo, criança cristal, criança sei lá, é uma maneira de dizer que existem crianças que estão nascendo com uma rapidez muito assustadora de aprendizado, de discernimento de algumas coisas, mas também trazem problemas. Então vamos lá, hoje em dia vamos supor que você tenha seu filho. De repente você vê que seu filho é diferente do seu avô, do seu pai, ou mesmo de você em termos de aprendizado. Aparentemente as crianças hoje elas estão crescendo com muita informação, com uma gama de informação, com uma rapidez de informação que nós não tínhamos antes. Então isso torna factível com que a mente dela seja bombardeada por milhões de informações ao longo de seu crescimento. Isso faz com que a sua mente seja acelerada, que a sua forma de pensar, o racional dela seja extremamente evoluído ou avançado para a nossa era, ou seja, para a minha época, para a época do meu pai, para a época do meu avô. Então essas crianças, elas têm certas habilidades que muitas crianças antes não tinham. Só que da mesma maneira que essas crianças têm suas habilidades, elas têm os problemas mais impressionantes. Eu já vi médicos diagnosticarem crianças de 5, 6 anos com depressão. Eu queria saber, eu não sei qual é o problema desse médico, ou realmente uma criança é capaz de nascer com depressão? Não sei, mas eu tenho medo disso. Da mesma maneira que a mente dessas crianças estão evoluindo de uma maneira tão agressiva, o corpo também tende a evoluir de uma maneira agressiva. Só que as emoções, elas têm que ser afloradas ao longo do seu tempo. A criança, ela tem o descobrimento do corpo, das suas necessidades, do amor, ao longo de sua vida, mas parece que ela já quer nascer com o conjunto completo. Da mesma maneira que a mente cresce ao longo, sei lá, dos 7 primeiros anos,
O corpo não evolui dessa maneira, então vem um emaranhado de problemas, problemas emocionais, problemas de desequilíbrios, problemas absurdos que elas venham a ter e que com 10, 12 anos já estão diagnosticadas com depressão, com déficit de atenção, com desequilíbrios emocionais sérios. Então eles colocam essas crianças que nascem todas, né, evoluídas. Oh, meu Deus, a minha criança, meu filho é especial, né? Como crianças índigo, crianças, sei lá, blue jeans, criança não sei o que, entendeu? E eu sou absolutamente contra isso. Eu acho que, de novo, é devaneio de pessoas que usam drogas e que querem colocar assuntos nos seus blogzinhos mediúnicos e que ficam especulando sobre as crianças dos outros, não é mesmo? Sobre a questão do nosso lar. Agora a gente vai trabalhar o ego dos médiums de plantão, não é mesmo? Eu vou falar algumas coisas para vocês e acho que é assim, tá na hora de abrir a mente, tá na hora de vocês entenderem certas coisas. E eu vou colocar pulguinhas atrás da orelha de vocês, como eu sempre faço. Eu sou muito contra muita coisa que tem no livro dos médiums, no livro dos espíritas, no livro, na doutrina espírita. Eu sou muito contra, tá? Eu até respondi uma inscrita no meu canal que veio falar sobre a doutrina espírita e eu chorei de dar risada porque a própria doutrina espírita, em alguns pontos do livro, o livro foi escrito em, sei lá, 1600, 1700, então ele não passou por uma readaptação à nossa realidade, tá? Então tem muitos preconceitos ali colocados. Se vocês lerem os livros, vocês vão perceber que é verdade, tá? Chegam até a ter preconceito sobre as pessoas, tá? Por exemplo, pessoas ricas têm um lugar no céu, pessoas pobres não têm lugar no céu. É sério, tem isso escrito no livro que separa as egrégoras. Então precisa tomar muito cuidado com a forma de interpretar esse livro, porque assim como a Bíblia, quando interpretada ao pé da letra, gera conflitos na mente da pessoa. Chico Xavier, a doutrina desse nosso lar e tudo mais. Vocês já viram algum espírito em um centro espírita? Ou, né, centro espírita kardecista, já que é o assunto, fala mal da pessoa? Nunca, nunca. Pessoas que frequentam o centro espírita estão lá na mesa de psicografia. Tá lá todo mundo sentadinho, o médium está psicografando. Você nunca viu um recado dizendo: querida filha da... Eu morri por sua causa. Eu te odeio, te deploro. Você está me devendo dinheiro. Você vai pagar pelo que você fez ao longo de toda a sua vida. Assinado, sua irmã. Tem um recado aqui para, né? Bom, o recado é meio complicado. Vocês nunca viram isso. Vamos lá. Se o mundo espiritual ele é um espelho do nosso mundo material, o mundo material é o nosso mundo físico real. Quantas pessoas aqui, eu quero honestidade, quantas pessoas aqui já não tiveram problemas seríssimos com membros da família e com amigos? Problemas com a família, seja a critério de grana, que muita gente tem problema de dinheiro, muita gente tem problemas com os irmãos, seja a questão de brigas, rixas, raiva, discussão. É normal isso? É normal, porque nós somos humanos. O nosso lado humano, ele fica apegado a certas necessidades. A nossa necessidade do dinheiro, a nossa necessidade de liberdade, a nossa necessidade de existir. Algumas pessoas nos vedam esse direito, seja os nossos pais, os nossos irmãos, em algumas etapas da nossa vida. Quando nós conseguimos nossa liberdade financeira, nós saímos de casa e vamos galgar os nossos degraus. Mas aquelas situações conflitantes do passado ainda permanecem no ser humano. Quando você morre e você fica vagando por aí, você não vai até Deus, você fica perdido dentro desse seu mundo, qual é a primeira coisa que você realmente vai lembrar? É do amor do meu pai. Não é. Porque quando você morre, você fica vagando por aqui, você se torna um obsessor, você se torna obcecado pelas coisas aqui da matéria, pela necessidade da matéria. Então, quando o médium está psicografando e você aparece como um obsessor, qual a primeira coisa que você vai falar? Eu estou bem, não se preocupem comigo, eu estou num lugar lindo, eu estou num lugar melhor,
Não vai. A primeira coisa que você vai falar é: eu odeio aquela pessoa. Eu te odeio. Eu quero que você se dane. Por quê? Porque você é remetido às sombras, você é remetido ao esquecimento, você é remetido àquela questão de ninguém olha pra mim, por quê? Porque eu estou morto, porque eu sou um obsessor, porque, sabe, você entra nos conflitos. Mas toda mesa branca é bonitinha. E isso sempre me deixou indignado e com uma pulga atrás da orelha, porque você nunca viu uma psicografia que realmente fosse ofensiva. Primeira coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o nosso lar remete sempre àquela coisa bonita. Quando a pessoa morre, ela vai para o céu, e no céu existem outros, como um hospital, como colônias, como as mônadas, como aquela coisa que você entra e tá todo mundo te abraçando. Seja bem-vindo, meu nobre amigo. Se adapte, porque existe uma nova realidade aqui com você. Agora você é um ajudante espiritual. Essa mentalidade espírita é absolutamente errada. É aquela coisa de... É a igreja católica dentro do espiritismo, tá? Essa é a minha opinião como clarividente, como uma pessoa sensitiva desde os 6 anos de idade, como uma pessoa que vive e respira o mundo espiritual constantemente, atendendo pessoas, ajudando pessoas, praticando o ato da minha fé, o ato da minha crença em diversas outras religiões. Todos os meus 25 anos de estudo, todas as vezes que eu ouvi falar do nosso lar, do livro ou da doutrina, eu sempre achei realmente um grande ponto falho. Ao meu ver, é extremamente falho. Porque de novo, é tentar trazer uma imagem bonitinha para o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não é bonito. Os médiums têm que rever seus conceitos e entender que o mundo espiritual, ele reflete o nosso mundo físico. Na hora que o nosso mundo físico, o nosso mundo material começa a mudar a sua vibração, o mundo espiritual, ele também evolui ou regride de acordo com esta vibração. Se nós estamos vibrando dinheiro, sexo, sobrevivência, que são os 3 pilares hoje do ser humano, o mundo todo gira assim. A espiritualidade está muito distante desses pontos, muito distante. Vocês acham que o mundo espiritual é o quê? Novamente, as pessoas têm que rever seus conceitos. A espiritualidade, partindo do princípio do kardecismo, tem que rever muitos conceitos, tem que reeducar muitos médiuns e tem que passar por um processo cíclico, né, de desconstrução para ser reconstruído, tá? Então eu acho que, na minha opinião, novamente, o mundo espiritual, pelos olhos do kardecismo, precisa ser refeito. Os livros precisam passar por uma readequação da espiritualidade. Não existe nada disso. Você é elevado, você é retirado da terra quando você aceita Deus, você entende a sua morte, quando você aceita todos os princípios de morte, ou seja, eu morri, eu aceito a minha morte, eu agradeço a minha existência, estou sendo recolhido para voltar a Deus. Você volta a Deus, tá? Porque cada um aqui parece que tem uma impressão sobre Deus. Então, entre aspas, Deus, você volta até Deus. Nesse processo, eles passam por um processo de avaliação e você é remetido à limpeza do seu corpo de energia, sendo levado até o inferno. E aí entra o filme do inferno, onde já foi falado todo o processo como acontece, tá? A necessidade de você ser resgatado. Sua alma não vai ficar vagando por aqui quando você volta até Deus. Então, essa ideia dos espíritas que, vamos falar com o seu pai que faleceu, não existe, não existe, tá? A partir do momento que essa alma foi resgatada, você não tem mais acesso. Mas como é que se dá a psicografia? Eles utilizam artifícios para buscar a consciência do ser e tentar trazer a impressão de como ele está. As cartas psicografadas e tudo mais, isso daí eu já não entro em critério, eu nem entro em análise, porque não me diz respeito. Novamente, para mim, é uma situação de tentar trazer conforto às famílias por meio de cartas que são meio que palavras bonitinhas colocadas, tá? Colocando dessa maneira.
Ah, mas aconteceu isso na psicografia do Chico. Ah, mas não sei o quê, mas Chico tinha não sei. Eu não entro em critério de psicografia, tá? Mas novamente, para mim, eu nunca vi uma carta ofendendo alguém da família, ou nunca vi uma carta dizendo você está agindo errado, você tem que mudar suas atitudes, você está errando. É sempre cartinhas de estou bem, não se preocupa, tá tudo muito bem, cuide da sua vida, tá? Não tem essas palavras ofensivas, é sempre tudo muito bonitinho. E não é assim o mundo espiritual, tá bom? Mas vamos lá. Eduardo Verdete. Boa noite, tio Spook. Sou o Eduardo, sou de Portugal. Sigo seu canal faz já 7 meses. As minhas dúvidas são as seguintes. Será que ficamos protegidos das entidades malignas quando assistimos as suas análises espirituais? Eduardo, eu vou te responder. Tem mais algumas perguntas do Eduardo, mas eu vou responder essa primeira, tá? Teve até um cara, não sei quem é, um infeliz, que me escreveu dizendo que quando eu fazia análises dessas tabuleiros ao Ouija, eu estava abrindo portas e prejudicando meus inscritos. Aí eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para esse rapaz, que é o seguinte, Eduardo. As análises que eu mostro não na casa das pessoas, tá? Eu mostro canais do YouTube que se aventuram em lugares assombrados, entre aspas, assombrados. Então tem lá o Exploring Josh, o Proper People, canais desse tipo que eu gosto, e alguns canais brasileiros que ficam fazendo essas brincadeirinhas que acho um entretenimento divertido. Dentro dos ambientes no qual eles entram, ou quando eles fazem essas brincadeiras, existem seres que trafegam. Então eu mostro a presença desses seres. Ponto. Isso vai afetar a casa de vocês? Claro que não. Isso vai prejudicar a vida de vocês? Claro que não. Mas, vamos lá. Muitas pessoas, né, vêm falando, mas você toca o sino, eu sinto coisas aqui em casa, ou quando eu faço a meditação do Pai Nosso, eu sinto coisas aqui em casa, ou quando eu faço a Umbanda, a meditação da Umbanda, eu sinto coisas aqui em casa. Aí sim, por quê? O sino nem tanto, tá? Porque o sino, a minha mente está direcionada àquele ambiente. Mas a questão da meditação do Pai Nosso, da Umbanda, ou quando vocês brincam dessas brincadeiras do copo, tabuleiro, ou Ouija, essas coisas, vocês estão provocando a energia que está com vocês. Aí é uma questão de vocês. Novamente, se existem melecas na casa de vocês, é por culpa de vocês. Vamos entender certos princípios, Eduardo. Existem obsessores trafegando em todos os ambientes. Todos. Eles pertencem a mim? Necessariamente nesse critério, não. Eles pertencem a outros moradores, à região ou à situação. Tendo um cemitério aqui do lado, um hospital aqui do lado, eles ficam trafegando. Eles têm livre acesso à minha casa ou à casa de vocês? Tem. Não existe barreiras reais que possam impedir isso. Nenhuma calibre 12 vai impedir um espírito de entrar na sua casa. Vamos deixar isso bem claro, tá? Porque tem gente, eu tenho medo, tem alguém aqui do meu lado, como é que eu tiro? Não tem como tirar. Nesse critério, não tem, tá? Você não tem habilidades intrínsecas para poder fazer um processo desse tipo. Agora, se você erra, se você é um pecador, entre aspas, não é mesmo? Se você bebe, fuma, usa drogas, se você é um cara de energia negativa, se você é um cara ruim, se você tem atitudes ruins, se você é um cara mau caráter, essas criaturas, em algum momento da sua vida, se conectaram a você. Então, eles deixam de agir sobre o ambiente para agir sobre você. Então, você está conectado a elas. Mas aí como é que eu tiro? Sozinho você não tira. É muito difícil, nem em centro espírita os caras têm habilidades para poder ver essas criaturas. A frequência deles, às vezes, não atinge a vibração dessas criaturas, eles não sabem o que é. Veja a minha história. Eu contei uma história que eu fui no centro espírita e tinha um anjo nas minhas costas. Alguém tirou esse anjo? Não. Alguém se predispôs a comunicar com ele? Não. Simplesmente o cara olhou e falou, tem um anjo nas suas costas. Ou seja, vocês não têm essa habilidade de retirar essas melecas. Elas podem se desconectar sozinhas e procurarem um outro hospedeiro? Podem, mas demora um tempo. Então, sempre eu falo para as pessoas tomarem cuidado com as suas atitudes, com seus comportamentos, com seus pensamentos. Aqui nós temos o serviço da limpeza, seja o tratamento para a retirada dessas melecas ou a limpeza da casa das pessoas. E funciona. É só ver lá a playlist do depoimento dos inscritos, tá? Então, assim, nada vai acontecer com vocês. A questão é,
a curiosidade de vocês, a necessidade de buscarem dentro de vocês, o processo inicial de limpeza por parte de vocês vai despertar sua consciência, sua percepção e vai fazer com que essas criaturas que estão ao seu redor se manifestem. E aí vocês têm que procurar o processo de tratamento ou de limpeza ou procurar alguém que saiba fazer esse tipo de retirada, ok? Segunda pergunta. Eu sempre tive curiosidade sobre o mundo espiritual, apesar de ser um católico não praticante e acreditar que há um ser acima de todos nós. Deus universal como o seu exercício de anjos e arcanjos. Queria saber se haveria a possibilidade de me poder abrir para o mundo espiritual e poder ajudar o próximo assim como você faz. Eduardo, você quer ajudar o próximo, Eduardo? Sabe o que você pode fazer? Programa de doação de roupas, programa de doação de alimentos, ajudar um instituto de caridade, fazendo trabalho voluntário, fazer voluntariado em hospitais, você já está ajudando o próximo. Você quer utilizar habilidades espirituais para ajudar? Primeiro, você tem que aprender muita coisa sobre espiritualidade antes de botar a mão numa pessoa. Tem muitas pessoas que saem por aí fazendo curso de Reiki e já saem jogando pauzinho de pirilim-pim nas pessoas sem saber realmente como tudo funciona. Eu sempre parto do princípio de que antes de você botar a mão numa pessoa, você tem que saber muita coisa. E essa muita coisa pode levar 10, 15 anos aprendendo, que foi o tempo que eu levei antes de botar a mão numa pessoa para fazer qualquer tipo de tratamento. Então, se você quer ajudar sobre a espiritualidade, primeiro se ajude a ter uma espiritualidade. Depois que você tiver alicerçado em muitas técnicas de cura, descobrir qual a melhor técnica de cura que você tem a sua habilidade, desenvolver cada vez mais as habilidades dentro de um centro espírita, dentro de uma prática espírita para se tornar um médium, ou seja, saber ter um discernimento, ou numa sociedade das ciências antigas da vida, uma ordem Rosa Cruz, um martinismo ou qualquer outra ordem esotérica que te dê fundamento para te auxiliar em estudos, passo a passo, quais estudos você deve seguir. E aí depois de 10 anos, 15 anos, tendo total segurança do que você está fazendo, você pode tratar uma pessoa utilizando as questões da espiritualidade. Roberto Filho, e aí, tudo bom? Bom, eu comecei a acompanhar o seu canal há pouco tempo e eu percebi que você sempre vê espírito, né? Não, os vídeos de análise espiritual, mas o que os espíritos estão fazendo aí, hein? Eles não deviam estar aí no céu, no inferno? Pela minha religião, a cristã? Abraço, estou curtindo muito o seu canal, viu? Bom, Roberto, é o seguinte, a gente já conversou sobre isso, né? Em dezenas de vídeos, tá, Roberto? Eu recomendo para todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, e que já é um milagre assistir ou Responde aos Inscritos, né? Primeiro é só assistir as análises. Assistam o Desmistificando as Crenças Populares, que é uma playlist do meu canal, viu, Roberto? Que tem lá, você vai para o inferno, tem as questões sobre Deus, sobre obsessores, a formação, a criação dos obsessores, a roda da vida, a reencarnação, tem tudo que responde a sua pergunta, Roberto. Da mesma maneira que eu falo para você, eu falo para todo mundo. Gente, explorem cada vez mais o canal Spook Houses Casas Assombradas. Se deem ao direito de tirar algumas horas da sua vida ao longo da semana para sentar e ver. Peguem uma playlist, Desmistificando as Crenças Populares, sentem e assistam os vídeos. Agora entendi os fundamentos que o tio Spook está apresentando. Antes de ver os vídeos de análise, busque entender quem sou eu. 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook. Vamos assistir a história do tio Spook para ver se bate com as coisas que eu acredito. Ou que eu entenda, ou que sejam factíveis de serem entendidas. Agora entendi. Vamos mais longe. Podcast. Tem lá o Diabo Revelado. Vaticano. Tem coisas incríveis. Putz, é verdade. Deixa eu ver isso daqui. Agora entendi. Mas será que o tio Spook coloca isso em prática? Limpeza de casas. Playlist de limpeza de casas. Pau, matou. Tem lá todo o tio Spook indo na casa das pessoas, com o pessoal do 89, tirando as melecas, agindo. Tem lá o Fantasma em Minha Casa. Tio Spook enfrentando as melecas dentro da casa dele. Olha que legal. Testando demo. E aí tem as análises. Então assim, o tio Spook tem esse processo, não é? De ir lá, de trazer para vocês um conteúdo, um alicerce para mostrar o embasamento que eu tenho. O que o tio Spook acredita? O que o tio Spook tem? O que é todo esse fundamento? Tá tudo alicerçado nas playlists, tá, Roberto? Então aproveita, cara. Aproveita seu tempo aqui na Terra e leia, aprenda,
Tenta entender uma outra crença, tenta entender uma outra vertente para você. Vai fazer bem, cara, é sério. Kátia Maria. Meu nome é Kátia Maria. Rodrigo, bom dia, boa tarde e boa noite. Passei pela limpeza de casas, à distância está tudo muito bem. Ah, olha que legal, tá aqui, hein, gente, ó. Tá, tô mentindo não. Sempre vou ser muito grata. Minha pergunta é a seguinte: quando você faz a limpeza indo à casa da família, assim que você e a Dani entram e olham para os moradores, já aconteceu alguma vez de você ou ela ver ou sentir uma energia de bondade ou uma energia muito má em algum membro da família? Não é a casa, é diretamente na pessoa. Bateu o olho e caramba, o que é isso? Onde eu me meti? Se sim, o que você faz? Já aconteceu sim, Kátia, mas a gente não pode ficar julgando as pessoas pela maneira como elas conduzem a sua vida, tá? Todo mundo aqui já fez meleca na vida? Já. Todo mundo aqui já errou? Claro que já. Todo mundo aqui já caiu em vícios ou teve comportamentos errados? Sem dúvida nenhuma. A energia é um reflexo disso? É. A energia dos seus pontos de energia refletem muita coisa do seu passado, refletem muita coisa daquilo que você se tornou. À medida que você vai criando pensamentos, vamos dizer assim, destrutivos à sua pessoa, a sua energia muda. E mudando a sua energia, seus pontos podem chegar até mesmo a serem anulados. Eles ficam pequenos, eles reduzem seu tamanho pelo fato de você estar agindo de conflitos emocionais ou conflitos mentais extremamente violentos contra o seu ser. E eu não posso julgar os indivíduos pela sua conduta. Já aconteceu, por exemplo, de ir na casa das pessoas e a Dani ficar incomodada com alguns moradores. E aí a Dani fica meio longe, a Dani não se manifesta, fica introspectiva, e aí só eu falo com a Dani. Falo, Dani, você tá bem, tá tudo bem? Você tá sentindo isso? Ela fica no cantinho dela. Já aconteceu de ir na casa das pessoas e os obsessores se manifestarem ao meu redor dizendo, não quero que você toque nele. Já. Eu acho que um dos casos mais complicados, e assim que a gente uma vez parou para conversar, foi num processo de limpeza de casa à distância. Que uma moça entrou em contato, mandou um e-mail pedindo para limpar a casa da mãe dela. Só que a mãe dela era uma pessoa muito complicada de se lidar. A mãe morava sozinha, numa casa bem pequena, não sei se era interior de São Paulo, ou interior de algum estado, sei lá, não me recordo. E que quando eu bati o olho, olhei a casa, eu lembro que a casa era repleta de criaturas que estavam muito acima do que nós usualmente tratamos ou limpamos ou retiramos da casa das pessoas. Eram criaturas que já estavam lá para fazer um mal muito grande, podendo levar a pessoa a óbito. Por quê? Por toda a ruindade que a pessoa estava fazendo, por todas as atitudes ruins, toda a forma como ela destruiu a sua própria família, como ela negou os filhos, como ela agiu em pró a energias ruins mesmo, e não lutando para defender a sua família, mas sim jogando a sua própria família no lixo. E a menina, num ato de benevolência, foi lá e pagou o tratamento. Eu pedi para dar uma olhada na foto da mãe e quando eu fui ver, a mãe realmente estava completamente tomada por energias ruins. Quando eu comecei a fazer essa análise, eu falei para Dani, Dani, a gente vai estar comprando uma briga muito grande, porque é uma briga kármica. Já passa do processo tradicional que a gente tem feito. Ou seja, essa pessoa tem que arcar com tudo que ela fez. E se eu botar a mão nessa mulher, eu vou estar atraindo um conflito para dentro da nossa casa. A gente conversou, a Dani e eu, e a gente falou, cara, eu vou tentar. A limpeza foi tão violenta que eu fiz na minha sala. Não fiz aqui nesse quarto que geralmente eu faço ou no quarto de oração ou aqui. Mas pelo fato de manifestar uma energia tão violenta, eu fui para a sala, pedi para a Dani segurar a Lilo. A Dani ficou sentada no sofá com a Lilo no colo. E eu comecei a fazer o processo da retirada dessas melecas da casa da mulher à distância do ponto da minha sala. A minha geladeira, sem brincadeira, ela deu um apito tão forte, que o motor começou a girar mais rápido, eu achei que a minha geladeira fosse queimar ou quebrar. Isso aconteceu, a Dani pode até confirmar para vocês, caso vocês queiram mais detalhes, mas a geladeira começou a girar de uma maneira tão forte, pela manipulação de energia que eu estava fazendo,
que as criaturas da casa dela vieram para minha casa e da minha casa eu tive que redirecionar até Deus. E eu fiz um processo de intervenção kármica sobre essa pessoa e eu assumi o risco muito grande. Por quê? Porque essas criaturas podem ficar meio enfurecidas comigo de eu estar fazendo um procedimento para uma pessoa que literalmente tem que pagar pelos seus erros. E eu acabei tendo alguns problemas aqui em casa em decorrência disso, mas nada de saúde, nada disso, mas problemas de seres vindo aqui me questionar, dizendo por que você fez isso, sendo que ela tinha que pagar. Como é uma relação kármica que a gente trabalha, ou seja, os tratamentos eles são cobrados, a gente tem essa troca, ou seja, vocês estão me dando a oportunidade de interferir até um certo ponto sobre o karma de vocês, sobre as atitudes erradas que vocês fizeram, sobre o comportamento errado que vocês tiveram em vida. Então é uma relação kármica. A partir do momento que vocês me pagam para fazer isso, eu tenho total responsabilidade de limpar o parte do karma, mas tratar as suas enfermidades. Então meio que Deus fala, o Rodrigo foi pago para isso. Entendeu? De graça não iria ser feito. É uma relação kármica de troca, tá? Então é complicado, viu, Kátia? Mas tudo bem. Carla Lopes. Olá, tio Spook. Eu amo teu canal e ajudou-me imenso na compreensão do nosso mundo e de nossos mesmos e principalmente do nosso mundo espiritual. Tenho uma dúvida, queria saber se alguém como eu, que é católico, mas não praticante, está a cometer algum pecado ou algo parecido. E quando morremos, isso tem algum peso para com Deus na hora do julgamento. Penso muito nessa questão. Obrigado pela atenção, beijos e continues por muito tempo a trazer-nos vídeos magníficos de aprendizado. Deixa eu te explicar, Carla. A maioria das pessoas tem um fundamento católico enraizado nas suas vidas, ok? O que é o fundamento católico? Somos pecadores, nascemos no pecado, quando batizado, esse pecado ele é meio que sanado pela parte do batismo. Mas aquela diferença do pecado original, né? Porque nós nascemos em meio ao pecado, ou seja, papai e mamãe copularam, nasceu você é um pecador porque nasceu do pecado. Senta que vem história, não é mesmo? E aí, sexo é uma coisa natural, mas vai para os olhos da igreja, é pecado. Então você nasce no pecado original, perfeito. Esse pecado original ele é sanado a partir do batismo, ok? Quando você é batizado, a igreja meio que te dá o respaldo dizendo, você não é mais um pecador. Ao longo da sua vida, você comete seus pecados, seja pecados de denegrir a imagem do próximo, de destruir a imagem do próximo, de tentar o homem ou a mulher do próximo, de cair em tentação, de ter os pecados que a igreja sempre coloca, gula, luxúria, avareza, coisas desse tipo. Beleza? Beleza. A questão é, quando você morrer, né, você vai ser julgado, Eu parto do princípio que o primeiro julgamento que acontece é a lei do causa e efeito. Se você roubou, vão te roubar. Se você matou alguém, alguém vai morrer da sua família. Por morte matada, alguém pode matar alguém da sua família, ok? Se você desejou mal para alguém, alguém vai desejar mal para você. Ou seja, é tudo um processo de um efeito bumerangue. Como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Né? É o processo da lei kármica. Então, tudo aquilo que você faz de ruim para uma pessoa volta para você, seja 1, 2, 3 vezes, 100 vezes, 1000 vezes ou o que for, ok? Se você traiu, você vai ser traído. Se você aprontou na vida, você vai ter essas consequências. Tire Deus dessa questão. Tire Deus. Todo mundo usa Deus de uma maneira errada. Usa Deus como maior financeira do mundo, porque tudo Deus lhe pague, ou acha que Deus é que vai apontar o dedo para você dizendo, você, não senhor, eu não fiz nada, eu roubei o chocolate das lojas americanas, mas quem nunca roubou, Deus? Sabe, é isso que vocês fazem. E não é, primeira coisa que vai acontecer é a lei da causa e efeito. Deus está fora da lei da causa e efeito. O universo trabalha o princípio da energia. Quando você deseja mal, você vai receber o mal. Quando você rouba, você vai ser roubado. É assim, entendeu? É aquela coisa da causa e efeito. Não coloque Deus nesse princípio. Então, se você aprontou, você vai tomar. Aí o que vai acontecer? Você, obviamente, vai ser julgada
pela lei natural da vida. Ou seja, se você foi uma pessoa muito ruim ao longo da sua vida, e não adianta vir colocar dizendo, mas eu remanesci no pecado, eu pedi perdão, eu me converti. Não, 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 isso não tem nada a ver, cara. Uma coisa é dentro dos olhos do ser humano o que você é. A outra coisa, dentro de uma energia espiritual, uma energia divina, o que você é. Não adianta você ir na igreja e pedir perdão para o padre, que o padre, cara, ele não tá nem aí. Ele ganha o dízimo dele, ele tá ali só para dizer que ele pertence a uma igreja católica. A igreja católica vai lá passar a palavra, vai tentar criar mais força para conseguir mais grana para seu alicerce. Não é o padre, não é o bispo que vai te julgar. Não é ele. Ah, mas ele é a ferramenta de Deus na Terra. Não é a ferramenta de Deus na Terra. Esquece isso, cara. Ele é simplesmente o cara que está lendo a Bíblia para você e tentar passar a palavra de Deus no que está na Bíblia, que é escrito de homens para homens. A Bíblia não foi nem escrita por Deus. Então, novamente, Deus é um princípio de energia. Você vai ser julgado por parte desse efeito bumerangue. Quando chegar lá em cima, na hora que você morrer, essa energia vai olhar para você, o seu Deus vai olhar para você e vai falar, então, né, você ainda não aprendeu. E aí, por todos esses erros que você cometeu na vida, você não vai renascer, você só vai reencarnar. E reencarnando, e eu sinto muito, significa que você vai continuamente sempre tentar aprender a mesma lição, a mesma lição, a mesma lição e nunca vai evoluir em termos de consciência. Você nunca vai aprender nada, você vai sempre cometer os mesmos erros. E ao longo de mesmos erros sendo cometidos, você vai até regredir na escala de evolução. E regredindo na escala de evolução significa que você vai ficar sempre preso às mesmas situações, os mesmos conflitos, os mesmos problemas que você sempre gerou para você ao longo de sua existência. Bom, meus amigos, 40 e poucos minutinhos de vídeo já. Ufa, eu agradeço demais a compreensão de vocês, eu agradeço muito toda a paciência que vocês tiveram para assistir esse vídeo na íntegra e aqueles que assistiram têm um lugarzinho especial no meu coração, não é mesmo? Eu agradeço muito, muito por vocês fazerem parte da família Spook Houses, por estarem presentes no canal, por sempre estarem ali lutando e brigando, tipo, deixa o meu like, o like não entra, tô aqui escrevendo, gosto do canal, adoro o canal, Rodrigo, poxa, tamo junto. Eu gosto muito dessa força, porque me dá mais vontade de continuar esse processo de aprendizado a vocês. Mas lembrem-se, explorem cada vez mais o canal, assistam mais os vídeos, não fiquem escrevendo no box perguntas que a gente já respondeu, não respondeu nos inscritos, ou mesmo tem vídeos específicos. Tem vídeo já sobre paralisia do sono, muitas pessoas, mas e paralisia do sono, você não vai falar nada? Já tem. Eu lembro que eu postei o vídeo do clone, né, sobre a Momo, teve gente que escreveu no box dizendo, e a Momo, você não vai falar nada? Tem um vídeo disso no canal, que é o vídeo do clone, quando ele vai brincar com a Momo, a gente explica o que é a Momo, sabe? Por favor, explorem mais o conteúdo, tentem utilizar esse conteúdo cada vez mais na vida de vocês, tá bom? Eu agradeço de coração a todos vocês, espero vê-los então nos próximos vídeos e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós. Tearing down a dirt